Olá, sejam todos bem-vindos ao espaço virtual do GEF, o Grupo Espírita Francisco de Assis, da cidade de Niterói. O expositor desse vídeo é o escritor baiano Pedro Camilo. O Pedro atualmente reside na cidade de Coimbra, de Portugal, e ele irá nos apresentar a palestra com o tema Educação Espírita da Criança e do Jovem, um desafio para hoje. Mas antes da palestra do Pedro, vamos fazer uma prece para que a gente possa se preparar um pouco melhor. Acalmar nossas mentes e ter como foco todos os nossos pensamentos em Deus, nosso Pai de amor. Vamos entrar em harmonia com toda a natureza da criação. Vamos guiar nossa razão pelos ensinamentos de amor do Mestre Jesus, e que os nossos sentimentos sejam envolvidos pelas boas vibrações de todos os benfeitores que nos cercam. Agradecemos a oportunidade e vamos firmar o compromisso de que o aprendizado a seguir seja não somente para o nosso próprio bem, mas para o bem de todos os que nos cercam. Que assim seja. Bem, vamos agora à palestra do Pedro Camilo. Olá, amigas e amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis de Niterói. É uma satisfação muito grande poder falar para vocês nessa oportunidade. Voltando a esta casa, embora pelos meios virtuais, e trazendo sempre um abraço muito caloroso. Hoje, aqui de Coimbra, em Portugal, onde me encontro circunstancialmente para a realização de um doutorado, mas dentro do possível aí buscando colaborar com as casas irmãs dentro desse processo de divulgação da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é um tema sempre atual, sempre necessário, que é falar sobre a educação espírita da criança e do jovem, né? Um tema para hoje, um tema para ontem, né? Talvez pudéssemos dizer que é um tema para ontem, porque, de fato, estamos a todo tempo recebendo pessoas, né? Novos espíritos, novas pessoas, pelas portas da reencarnação, para a tarefa de encaminhamento desses espíritos, no sentido do crescimento espiritual, da evolução, de um despertar da consciência. E precisamos pensar, mais do que pensar, né? Precisamos avaliar de que maneira, enquanto espíritas ou enquanto proposta espírita, nós temos, de fato, oferecido a esses espíritos a conhecimento, informação, educação, que é uma palavra de sentido mais profundo. Porque quando a gente pensa em informação, em conhecimento, em dados de um modo geral, não necessariamente se está falando de um processo de educação, né? A informação, o conhecimento, ele pode ser, ele pode, né, ser buscado de muitas formas, sobretudo hoje, quando temos aí ao alcance das mãos, ao alcance dos olhos, tantos meios de acesso ao que se produz no mundo, de um modo geral. E, curiosamente, nós temos uma sociedade cada vez mais informada, cada vez mais sabedora, né, do que se passa aqui, do que se passa ali, do que se passa acolá, mas, no sentido inverso, temos uma sociedade cada vez menos educada. Isso é algo significativo, isso é algo de se notar. O que mostra que volume de conhecimento, volume de informação não guarda relação direta com a educação. A educação ela tem a ver com um despertar do indivíduo para um sentido evolutivo, o despertar da consciência para uma ideia de um sentimento de pertencimento, de presencialidade, de percepção do seu papel no mundo, do a que se destina o estar aqui, o existirmos, né? Como lembra Caetano na música Cajuína, existirmos a que será que se destina. Então a educação ela tem a função
de despertar em cada um esse sentido do existir, essa consciência do porquê estamos aqui, das possibilidades que se abrem diante do ser. Logo, e também proporcionar a este ser, e sobretudo proporcionar a este ser, nesse despertamento de consciência, uma característica crítico-reflexiva, a possibilidade de refletir sobre si, de refletir sobre o mundo que está à volta, de refletir sobre tudo que ele chega e de refletir criticamente, ou seja, de ser capaz de filtrar as informações, de filtrar aquilo tudo que lhe chega, por meio, claro, do desenvolvimento de um sentido racional, né? Dos sentidos racionais, digamos assim, mas também de uma dimensão ética profunda. Né? O pensar-se enquanto ser em relação com o outro, o pensar o mundo enquanto espaço de convivência e ter a dimensão de que todas as nossas escolhas, para além de refletirem em nós mesmos ou sobre nós mesmos, na nossa própria realidade, elas também refletem sobre os outros, sobre as outras pessoas, sobre a sociedade, sobre a família, sobre o meio em que nos movemos. De modo que, como estamos todos ligados, interconectados, de muitas formas implicados uns nos outros e uns sobre os outros, essa dimensão do coletivo, do todo, é fundamental quando a gente pensa em educação. Por quê? Porque isso tem a ver não apenas com, digamos assim, dimensões gerais mais objetivas, como quando pensamos no meio ambiente, cada vez mais falado no dia de hoje, né? Quando, de fato, as nossas ações, desde a escolha do que comemos, ao que vestimos e ao que fazemos com os nossos resíduos, tem impacto na coletividade. Mas isso também tem a ver com as escolhas morais pessoais, né? Com as escolhas de vida que naturalmente refletem valores sociais e, ao mesmo tempo, refletem sobre esses valores sociais num processo de retroalimentação. O que somos e o que fazemos reflete no meio em que estamos e o meio em que estamos, os seus valores, se refletem em nós, consequentemente, influenciando aquilo que somos, aquilo que escolhemos e aquilo que fazemos. Então, pensar em educação tem que ser algo muito maior, muito macro, né? No sentido realmente diferenciado. E quando pensamos em educação na perspectiva espírita, isso se amplia ainda mais, porque se educação, diferente de instrução, né, não tem a ver com acúmulo de informação ou acúmulo de conhecimento, mas em apropriação desse conhecimento pelo indivíduo e no como essa apropriação vai refletir na sua vida, no meio social, no grupo como um todo. Portanto, a educação permite uma ampliação, trabalhar a educação permite uma ampliação da construção do ser em si e da contribuição do ser para a sociedade. Se a gente pensa em educação iluminada pelo conhecimento espírita, esta ampliação precisa ser ainda maior. Por quê? Porque será uma educação que não apenas pensada para um momento existencial, para uma existência, para o intervalo, né, de 60, 50, 30, 80, 100 anos, conforme seja a experiência de cada um. Mas é uma educação que pensa o ser antes, o antes, né, o durante e o depois. Né? Por quê? Porque somos imortais, somos seres imortais. Nós pré-existimos ao corpo que assumimos e vamos sobreexistir, né, ou sobreviver a este corpo. Então, tudo aquilo, né, que nos é proporcionado na perspectiva da educação dialoga com o que nós trazemos, ou seja, com o que nós construímos de outros momentos existenciais, dialoga com o que nós construímos no agora e dialoga com aquilo que levaremos conosco para possíveis construções, seja estando no universo espiritual, seja estando de volta no retorno à encarnação. Portanto, pensar a educação espírita nos impele a pensar o ser nesse conjunto. O ser não é integralidade, o ser como espírito, e não apenas como homem, né? Como ser humano, que na perspectiva de Kardec é um compósito de espírito, perispírito e corpo. Né? O ser humano é um ser trino, ou um ser triuno, composto por essas
dimensões. Mas aquela dimensão que, de fato, é a dimensão, é a instância das determinações, digamos assim, é o espírito. É o espírito, o ser imortal, o ser das experiências, aquele que consolida em si toda a conquista, tudo aquilo que se assimila, portanto, aquele para o qual se deve voltar o processo educativo. Quando ampliamos, portanto, a percepção, a compreensão, e olhamos para uma criança e olhamos para um adolescente, nós não podemos ver a criança apenas limitada à idade que ela exibe naquele corpo. Aí nós temos, claro, a pedagogia, a psicologia da educação, a psicanálise e outras dimensões, a antropologia também, por que não dizer, e outras dimensões do conhecimento que vão ministrar para nós conhecimentos relativos a cada faixa etária, né, do indivíduo, desde o nascimento até a adolescência, que cada vez mais se tornou ampliada. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, já fala de uma adolescência que vai até os 25, 26 anos, não mais se prendendo ao critério etário que, por exemplo, a lei estabelece, né? A lei vai estabelecer que criança é a pessoa com até 12 anos incompletos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o adolescente ou o jovem vai até os 18 anos, dos 12 completos até os 18 incompletos. A OMS já pensa para além do critério etário as características dessa fase, né? A dependência, o comportamento de grupo, a permanência no lar paterno, a demora para poder adquirir uma autossuficiência e por aí vai. Então, veja, e curiosamente, né, nós vamos identificando uma infância cada vez mais retardada, cada vez mais cedo. As crianças de 8 anos, de 9 anos, já exibem no corpo e no comportamento características de adolescência, né? Seja por conta dos estímulos alimentares, porque a alimentação hormonizada, cheia de hormônio, como muitas vezes é feita em relação aos frangos, aos bois, né, aos gados de um modo geral, para poder crescerem rapidamente e naturalmente proporcionarem lucro mais rápido, isso e todas as outras formas de alimentação, os processados e outros alimentos, geram repercussão fisiológica, né, antecipando, né, trazendo para cada vez mais cedo manifestações hormonais que marcam o ingresso do ser na adolescência, como, por exemplo, a espermarca, que é a primeira ejaculação no menino, e a menarca, né, que é a primeira menstruação na menina. Então, cada vez mais, a infância vai... Além disso, né, me permita dizer, para completar o raciocínio, além dos estímulos físicos, os estímulos emocionais, os estímulos mentais, a cada vez maior sensualização da criança por meio das músicas, por meio dos discursos, por meio das roupas. Tudo isso produz uma mudança, né, uma transformação. E se, por um lado, a adolescência ela tem sido reconhecida como um período mais alargado de tempo na existência do ser, a infância tem cada vez mais se retraído, né? Então, até os 8, 9 anos, a partir dali, em muitos indivíduos, nós já identificamos características da adolescência. E isso, naturalmente, tem reflexo sobre toda a teorização, né, sobre toda a consideração das diferenças reconhecidas pelos estudiosos da psicologia da educação, da pedagogia, da psicanálise, como características da infância e da adolescência. Somado, claro, ao lado dessas observações, né, que guardam relação com um olhar que pensa essas pessoas conforme a idade do corpo, nós precisamos pensar essas pessoas também conforme a idade do ser, a idade do espírito, a condição de espírito imortal. Por quê? Porque alguém, quando nasce, não nasce apenas começando do zero, né? O corpo começa do zero. Nós vamos estar diante ali de um corpo frágil, de um corpo vulnerável, de um corpo que, à medida que o tempo passa, vai se desenvolvendo e vai permitindo ao ser reencarnado a exteriorização de quem ele é, a manifestação da sua bagagem espiritual. Essa manifestação, naturalmente, ela vai se dar a partir das conexões que são permitidas pelo meio, né? O meio, portanto,
vai influenciar decisivamente nessas manifestações. O corpo físico, portanto, as características genéticas também vão propiciar o espírito a exteriorização dessas possibilidades e também a sua vontade. A vontade que ele traz, mais ou menos boa, né? Ou falando-se de boa vontade, né? Mais ou menos potente para exteriorizar aquilo que ele é nessa manifestação na condição de criança. Daí porque, quando pensamos em educação espírita, e aqui eu estou falando de educação em sentido amplo, né? Na educação mesmo, não estou falando, por exemplo, de um programa de conhecimentos espíritas voltados para criança e jovens, de que também poderemos tratar um pouco mais à frente. A educação iluminada pelo Espiritismo precisa pensar este ser na condição de reencarnante, um ser que traz consigo uma série de informações, uma série de inclinações, uma série de valores, e que precisa ser percebido a partir daí. Isto é importante, tá? Ser percebido a partir desse lugar. Por quê? E é um cuidado que os pais, que as mães precisam ter nesse sentido, de identificar, tentar identificar desde cedo quais são as características daquele espírito que está ali. As características que são, claro, as positivas e as também negativas, né? Quais são as virtudes e as vicissitudes que aquele ser demonstra desde cedo. E tratar isso com desassombro e tratar isso com tranquilidade. Por quê? Porque a função precípua, né, dos pais, de pai e mãe, é conduzir os seus filhos para o bom caminho, no sentido profundo da palavra educação. E aí é um exercício dificílimo para quem é pai e para quem é mãe. Por quê? Porque o olhar paterno-materno é um olhar apaixonado em relação à sua cria, em relação ao seu filho. É um olhar tão apaixonado que, por vezes, as indelicadezas, né, as incorreções até se afiguram com graça, até se afiguram com encanto. E pode conduzir pai e mãe, porque a paixão ela tem essa função, né? Ela fascina, ela cega, pode conduzir pai e mãe a uma cegueira em relação aos seus filhos, no sentido de não identificar que tal ou qual característica, antes de serem estimuladas, precisam ser ressignificadas, precisam ser trabalhadas, precisam ser conduzidas para um outro caminho. Ou seja, aquele ser que se apresenta como filho, ao invés de ser estimulado, por exemplo, a características como orgulho, como vaidade, como egoísmo e outras tantas que se podem manifestar desde a primeira infância, precisam ser estimulados a transformar aquelas inclinações em outras possibilidades, ressignificar aquelas más inclinações para que dali derivem virtudes que sejam contribuidoras, né? Que sejam verdadeiros contributos para que, de fato, o ser deixe, né? Passe pela sua experiência bem-sucedido e saia daquela experiência, naturalmente, com os louros de todo o aproveitamento possível da experiência que teve. Sabemos pelas informações trazidas não só pela codificação, mas também por outros estudiosos, encarnados e desencarnados, que até aproximadamente os 5, 7 anos é o período em que a encarnação se consolida, ou seja, em que, de certa forma, o espírito vai se assenhorear de forma mais apropriada do seu corpo, né? Daquela vestimenta física que traz. Então, é um período que vai mesclar naturalmente muito da lembrança que o indivíduo traz, não só do estado de erraticidade, mas também de outras encarnações, e as novas informações, os novos inputs e outputs que ele vai realizar neste momento. É, portanto, o período mais propício, mais adequado para se ministrar valores, para se falar aberta e francamente com as crianças, que é uma coisa que muitas vezes falta aos pais, né? A percepção de que precisam ser sinceros, de que precisam ser honestos, de que precisam ser verdadeiros o tempo todo com as crianças, das mínimas às máximas coisas, né? Desde a não mentir para a criança nas coisas do dia a dia, como, por exemplo, dizer à criança
quando a criança sai para brincar, quando é hora de ir para casa, daqui a pouco a gente volta, isso não é possível, porque se não vai voltar, não diga para a criança que vai voltar, porque a criança perde a confiança, né? Ela vai perder a certeza da palavra do pai e da mãe, porque com o tempo ela vai perceber que aquelas promessas não são cumpridas e que são feitas, portanto, com o fim de enganá-la. Até o próprio exemplo, né? As situações comezinhas do dia a dia, como ao atender o telefone, né? Se bem que hoje ninguém mais atende o telefone, né? Tudo por mensagem, dificilmente a gente liga, né? Faz uma chamada direta, mas ao dizer que não está, né? Ao mandar um recado, diga que não está, diga que não me disse, coisas do tipo, né? As situações maiores, né, as mais complexas do dia a dia, que precisam ser devidamente trabalhadas com as crianças. Eu, por exemplo, sou pai de duas, né, filhas, duas meninas, uma de 7 e outra de 2 anos, e pelo menos para ela, eu tenho que ser sincero, não sou santo, nem pretendo ser, mas pelo menos para elas eu tento exercitar a dimensão do não mentir. Então, se... Por exemplo, quando estávamos no Brasil, que havia lá um playground no prédio que morávamos, se era hora de subir, era hora de subir. Não havia tapeação, dizer, não, a gente volta daqui a pouco. Não, é hora de subir, é hora para tudo. E hoje, com a Pietra, que tem 7 anos, sempre que eu falo com ela, e aí eu ganhei credibilidade com ela, conquistei ao longo do tempo. Por quê? Porque quando eu tenho que falar algo sério para ela, ou algo que aparentemente ela duvida, eu digo, olha, você sabe que papai não mente para você. E isso ela registra e ela entende. Ou seja, ela sabe que no momento que eu digo A, é A. Que no momento que eu digo B, é B. No momento que eu digo que será C, será C. Por quê? Porque a relação foi construída na base da sinceridade, na base da verdade, e a confiança foi ganha a partir daí. Os pais precisam também, nesse processo de condução dos seus filhos, numa perspectiva espírita, se revelarem como pessoas humanas, pessoas que falham, pessoas que estão também a caminho. Isso é importantíssimo. Nós queremos dizer aos nossos filhos, por exemplo, que peçam desculpas, que reconheçam os erros que cometeram, mas nós, por vezes, na condição de pai e mãe, não pedimos desculpas. Não reconhecemos os erros que cometemos, sobretudo em relação a eles, porque muitas vezes exageramos, não apenas naquilo que fazemos, mas até na forma como exteriorizamos uma série de ideias, embora, diga-se de passagem, reconheçamos, sejamos movidos pelo desejo sincero de que eles estejam bem. Ou seja, muitas vezes não o fazemos por maldade, fazemos porque somos assim e é o que temos para oferecer. Mas precisamos também exercitar o pedir desculpas, exercitar o reconhecimento das falhas para que eles tenham um parâmetro e vejam que nós também nos submetemos às regras que lhes são passadas. A partir do conhecimento espírita que temos, sabemos que quando o indivíduo ingressa na adolescência, se o processo de reencarnação permite ao ser um manejo do corpo, o ingresso na adolescência, de certa forma, lança o indivíduo no domínio de si mesmo, ou seja, ele mergulha na assunção, né, de quem ele é enquanto espírito, de quanto ele é e quem ele é enquanto possibilidades, enquanto limites. E isso vai se aliar, isso vai se misturar, ou sendo determinante, ao mesmo tempo também sendo determinado, é um processo de retroalimentação, por todo o convulsionamento que a adolescência, enquanto etapa de transição, proporciona. A saída da infância para a idade adulta, mas é um período em que o indivíduo nem é criança, nem é adulto ainda, e é criança e é adulto em muitos momentos. Então, a adolescência acaba sendo o período do não ser sendo, ou do ser não sendo. E este momento, este processo, naturalmente traz desafios inúmeros, né? Inúmeros. Também nas relações dentro de casa. Porque, sendo o período em que o indivíduo vai se autoafirmar, vai se afirmar enquanto ser, essa afirmação, essa autoafirmação precisa ser feita em face de, e normalmente é feita em face do pai e da mãe, que são os modelos de autoridade, são as referências que serão contestadas, que serão confrontadas, que serão testadas, e a partir do que vai se permitir ao indivíduo cada vez mais a assunção da sua condição, da sua autonomia, das suas possibilidades
diante da vida. O Espiritismo nos proporciona esse conhecimento e nos vai dizer que, tanto na infância quanto na adolescência, não apenas precisamos tratar esses indivíduos como espíritos, mas precisamos dar a eles consciência dessa condição. Ensiná-los, não só pela palavra, mas também pelo exemplo, que são espíritos, quais são as suas responsabilidades, quais são as dimensões da vida e da existência que devem ser trabalhadas, devidamente direcionadas, e na condição de espíritas, porque essa é a proposta que está colocada, nós temos que ser claros com eles em relação a essa condição. Porque, olha, as crianças e os adolescentes, eles têm plena condição de compreender aquilo que se lhes diga de forma verdadeira e, claro, graduando-se conforme a sua compreensão, que não tem a ver com idade, tem a ver com maturidade do espírito. Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz, em relação ao Espiritismo, que ele reconhecia pessoas adultas que não o compreendiam, mas que jovens recém-saídos da adolescência que tinham uma compreensão do Espiritismo muito maior e mais complexa. Né? E isso demonstra que entender as verdades da vida, e aqui tratando delas na perspectiva espírita, claro, porque nós espíritas não temos a verdade, nós temos a nossa verdade, a nossa forma de ser, de significar o conhecimento e a vida, mas as verdades da vida, na perspectiva espírita, elas demandam dar esta consciência em múltiplos aspectos. Dar a consciência de que somos espíritos, isso é importante. Então, quando nos referimos a nós e ao outro, não nos referimos, por exemplo, como o meu espírito, mas o eu espírito. E isso precisa ser dito para as crianças. É preciso dizer para crianças e os jovens de forma clara, de forma direta, que, embora não sejamos o corpo, este corpo é um instrumento da nossa evolução. E aquilo que fazemos com o corpo demonstra as nossas inclinações, as nossas tendências, os nossos valores. Trabalhar o sentido de responsabilidade. Ter a condição de poder falar e falar de forma aberta sobre reencarnação. Olha, é um conceito que as crianças assimilam, por exemplo, com uma tranquilidade muito grande, né? Mas não falar de forma dogmática, como um conteúdo pronto, acabado, que é assim, que deve ser assim e que deve ser entendido dessa forma. Kardec, com o Livro dos Espíritos, nos dá ali um caminho, né? Um caminho metodológico das perguntas e respostas, que é um caminho metodológico socrático, da maêutica, né? Que o Sócrates é um precursor da doutrina espírita, e um caminho que mostra como o conhecimento ele deve ser construído e graduado, tá? E com as crianças e com os jovens precisa ser dessa forma, porque os jovens são naturalmente questionadores, as crianças são naturalmente questionadoras, e nós precisamos estar preparados para todos esses questionamentos, desde a perspectiva do que nós temos para oferecer. Eu nunca me esqueço de um episódio com Pietra devia ter seus 3, 4 anos de idade, e quando, num determinado momento, eu precisei ser um pouco mais enérgico no trato com ela, ser um pouco mais duro na condução da educação, eu e a sua mãe, e a mãe dela, no caso, a minha esposa, e ela se voltou para nós e disse assim: eu não escolhi um pai e uma mãe assim antes de reencarnar, ou seja, eu não escolhi um pai e uma mãe tão chato, foi assim mesmo. Eu não escolhi um pai e uma mãe tão chatos antes de reencarnar. E eu tive que dizer a ela da mesma forma como ela disse, escolheu sim. Você, como espírito, tinha plena clareza de onde você estava se metendo. Então você escolheu e você sabia, e nós estamos aqui para isso. Você é a criança e nós somos os adultos. Enquanto você for criança e enquanto você estiver sob a nossa tutela, é assim que vai ser, né? Então, veja, dar esta consciência para o ser é importantíssimo. Ainda que naquele momento a criança ou adolescente não tenha plena compreensão de tudo que está sendo dito, mas essa consciência precisa ser dada. É preciso tratar aquele indivíduo com respeito, claro, considerando todo o patrimônio espiritual que tem, mas nós não podemos nos intimidar
diante, seja da inteligência que demonstra uma criança ou um adolescente, seja diante das virtudes que demonstra uma criança ou um adolescente, seja diante de qualquer exteriorização que até aparentemente possa indicar alguém que esteja um passo mais à frente do que a gente. Por quê? Porque se nós estamos na condição de adultos para conduzir aquela criança ou aquele jovem, é porque, apesar dos pesares, ainda que tenhamos limitações, nós temos algo a oferecer e nós temos o dever de oferecer a essas pessoas o melhor que estiver ao nosso alcance. Precisamos falar abertamente sobre mediunidade, sobre a comunicação com os espíritos, porque as crianças e os jovens assimilam isso de forma muito natural, de forma muito tranquila, né? Nós precisamos falar sobre morte, morte que é um tema dificílimo, que é um tema nó para muita gente, principalmente porque nós ainda, infelizmente, nada obstante todo o conhecimento espírita, ainda não resolvemos de forma satisfatória o tema morte para nós. Mas as crianças precisam ser apresentadas à morte, né? À morte. Eu lembro de Pietra, quando a minha filha mais velha, quando a cadelinha de minha sogra estava nos momentos terminais, e Pietra gostava muito, era muito apegada, brincavam muito uma com a outra. Eu não estava em Salvador, estava viajando, mas a minha esposa levou Pietra até o veterinário, onde a cadela estava internada, para que ela se despedisse da cadela, explicando, olha, vai acontecer isso, isso e isso. Né? Ela está nessa situação, está com câncer, ela não vai resistir, ela vai morrer, né? E você está vindo aqui para se despedir dela. Isso é importantíssimo, né? Não apenas em relação a um animal de estimação, mas em relação às pessoas. Não se deve dizer, em hipótese alguma, para uma criança, por exemplo, fulano viajou. Tem uma música, né, que o Luiz Gonzaga canta, que é uma música muito linda, embora triste, que diz assim: os olhinhos do menino marejou quando seu pai viajou. Quando seu pai viajou, não avisou ao seu filho quando ia voltar. Mamãe disse que foi Jesus quem levou o papai para passear. Jesus Cristo sempre sabe o que faz. O menino ouviu isso e calou. Debruçou-se num cantinho, um pobrezinho, ai meu Deus, ai. E os olhinhos do menino marejou. Veja, é bonita a letra, ela toca, mas ela revela uma agressão que nós fazemos com as crianças constantemente, né? Dizer que o pai que morreu, que a mãe que morreu, que o avô, que a avó, que a pessoa querida viajou, e a criança vai registrar em si uma relação de abandono, né? Porque viajou como? Esqueceu de mim? Porque não me disse tchau? Porque não se despediu de mim? Né? E, dentre outras tantas questões, vai estabelecer uma relação problemática, conflituosa com a morte, que é um processo natural, processo por qual todos nós vamos passando, e é preciso que as crianças e que os jovens entendam que é uma fase natural, porque todos vamos passar, independente de idade, e que não tem idade, que não escolhe idade para nos escolher, para nos surpreender, e que, apesar de tudo, continuaremos vivos, né? Os afetos continuam presentes, né? A verdade das relações continua presente. Tudo isso precisa ser colocado com verdade, sem dogmas, de forma aberta e direta para nossas crianças e nossos jovens. Ministrar essas ideias de forma responsável, direta e naturalmente proporcional ao conhecimento, mas sem dogmatizações, é fundamental para formar no ser uma consciência de plenitude. Para oferecer a essas pessoas o que de melhor nós temos para oferecer, inclusive no âmbito dos centros espíritas, dos grupos espíritas. Eu recentemente escrevi um texto, né, que coloquei na internet, que foi até motivo do convite para esta palestra, em que eu dizia isto: nós temos surpreendido cada vez mais casas espíritas que têm aberto mão de falar abertamente e diretamente de espiritismo para suas crianças e seus jovens. E isto é, no meu sentir, um equívoco. Dizem alguns, nós não podemos ser diretos para não espantar as crianças e os jovens. É o contrário. Ser diretos proporciona à criança e ao jovem uma atração maior, um vínculo maior com a proposta, né? Dizer abertamente sobre o que se está trabalhando. E outra, né? Se eu levo minha filha para um grupo espírita, a fim de participar de um grupo de espírita, de um grupo para crianças e jovens numa casa espírita, eu pretendo que ela obtenha conhecimentos sobre espiritismo. Por quê? Se eu quisesse que fossem conhecimentos sobre
Catolicismo eu levava para a igreja católica. Protestantismo para a igreja protestante. Se eu quisesse formar, não é que eu quisesse formar, mas se eu estivesse preocupado em cultura geral e outros conhecimentos, eu levaria para um grupo de filosofia para crianças, para jovens, como há tantos por aí. Se eu quisesse outras experiências, eu levava para os escoteiros e por aí vai. Agora, se eu levo para um centro espírita, a minha perspectiva é proporcionar àquela pessoa os valores e as ideias espíritas. E, sobretudo, que isso não seja passado de forma fria, direta, dogmática e despoletada da realidade da criança ou do adolescente. É preciso contextualizar todo esse conhecimento dentro de sua realidade, né? E dar uma dimensão prática para isso. É preciso que a criança e o jovem sejam ensinados o para que serve aquilo tudo e o a que serve todo aquele conhecimento. De modo que, se nós não pensarmos que a atualização, e aí é um ponto, né? Até pouco tempo se discutia que muito acontecia nas casas espíritas uma catequização das crianças e dos adolescentes. Aí se resolveu mudar, em certa medida, as metodologias. O problema é que se mudou as metodologias e o conteúdo, tá? Eu posso mudar a forma de construção do conhecimento, mas eu preciso priorizar o conteúdo, o objetivo principal. Falar sobre reencarnação, falar sobre Deus, mediunidade, pluralidade dos mundos habitados, morte, evolução, desde a perspectiva espírita. Claro, promovendo diálogo, porque a gente não pode temer o diálogo, ao contrário, o diálogo ele é importantíssimo. Mas eu tenho que ter as mãos livres para tatear o mundo, mas os pés sabendo muito bem onde estão pisando. E os nossos pés, a nossa raiz, sendo uma proposta espírita, tem que ser no espiritismo, tá? E eu digo isso muito claramente porque eu não estou fazendo um juízo depreciativo de qualquer outra perspectiva. Não, mas se a nossa escolha é a perspectiva espírita, os nossos pés devem estar plantados no terreno espírita. As nossas raízes devem estar fincadas no espiritismo, conquanto as nossas mãos tenham a possibilidade de tatear, os nossos olhos possam percorrer o ambiente, o nosso discurso possa tocar outro discurso, lembrando a música Línguas, né, de Caetano, quando ele diz assim, gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões, ou seja, gosto de sentir a troca entre os diversos idiomas, os diversos discursos, as diversas possibilidades, mas a referência ela tem que estar presente. As raízes devem estar plantadas e muito bem assentadas na proposta espírita. E, quando nós pensamos em oferecer conhecimento espírita para crianças e jovens, nós temos que ter o mesmo cuidado, ou um cuidado maior do que quando temos para tratar de mediunidade. E esse é um ponto importantíssimo. Mediunidade nas casas espíritas é algo tratado a 7 dedos, muitas vezes com até excesso de critérios, excesso de cuidados. Mas isso é um assunto para uma outra conversa, para outra discussão. E muitas vezes nós direcionamos para trabalhar com crianças e jovens na casa espírita pessoas que não têm suficiente experiência espírita e conhecimento espírita para tratar das questões com as crianças e com os jovens. É muito comum nós priorizarmos a formação acadêmica em pedagogia, em qualquer outra licenciatura, e mesmo a experiência na condição de docentes para crianças e jovens, e não entendermos que talvez aí esteja um dos motivos para os desvirtuamentos que temos vivido na condução do conhecimento para crianças e jovens no movimento espírita. Como sobra a essas pessoas conhecimento técnico, metodológico, mas muitas vezes falta o principal, que é o conteúdo, a orientação teórica. Acabamos, quando isso acontece, tendo um trabalho na casca, na aparência, bem feito, bonito, bem apresentado e atrativo, mas no conteúdo que deixa a desejar. O grande desafio, portanto, é este, é atrelar uma coisa à outra. É oferecer uma forma atrativa, uma forma sedutora, uma forma que conquiste,
mas sem esquecer que o que de fato fisga, que o que de fato conquista, que o que de fato marca é o que se diz, é o que se ensina, é o que se oferece, portanto, é o conteúdo. Precisamos ter cautelas, né, nessa seara, refletir, né, ter pensamento crítico reflexivo em torno disso e entender que, para além de termos os nossos grupos de crianças e de jovens cheios de gente nas casas espíritas, eles precisam estar cheios de um compromisso com a realidade daquele ser, o compromisso com o conteúdo que nós elegemos, sem sermos carolas, sem sermos fanáticos, não é isso. Mas nós temos que ter clareza do que queremos. Da mesma forma como seria inadequado e é inadequado nós fazermos doutrinação espírita de qualquer outra natureza religiosa nas escolas do mundo, nós não podemos deixar que os grupos espíritas para crianças e jovens se transformem em uma mera extensão das escolas do mundo. Precisam ser grupos sui generis, grupos especiais, grupos diferenciados. O mesmo raciocínio no que toca à educação interna familiar das crianças e dos jovens. Da mesma forma que os valores do meio em que nós estamos precisam ser, em alguma medida, transferidos, transmitidos, né, proporcionados para os nossos filhos, nós não podemos abrir mão de também proporcionar a eles o conhecimento que o Espiritismo nos proporciona e todo o poder transformador que nele nós reconhecemos e que entendemos que pode ser exercido também sobre eles. Se, ao crescerem, optarem por outros caminhos, faz parte. O livre-arbítrio está aí, cada ser moreja na experiência que deseja. Agora, que isso não aconteça por falta de oferta nossa, por silenciamento nosso, por omissão nossa. Assim como oferecemos aos nossos filhos o melhor possível em termos de estrutura física e de estrutura educacional ou instrutiva no que toca à educação proporcionada pelo mundo, nós também devemos proporcionar e oferecer a eles o que de melhor temos quanto à visão de mundo e à visão espírita de mundo. É esse, talvez, o maior, ou esses são os maiores desafios da educação espírita para a criança e para jovens na atualidade, que é o que são desafios não para hoje, mas para ontem. Já estamos atrasados, vamos à frente, vamos trabalhar. Que Jesus nos abençoe, muita paz a todas e todos e até a próxima. Do livro Verdade e Amor, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos, editado pela Federação Espírita Brasileira. É o capítulo 12, que tem como título Prece a Jesus. Senhor Jesus, auxilia-nos a não somente saber, mas também a sentir e compreender. Ampara-nos, Senhor. Queremos Tua voz a falar-nos de Deus dentro de nós. Não nos deixes ao léu na crença em vão. Auxilia-nos, Mestre, a Te encontrar em nosso próprio coração. Emmanuel.